Agora, sobre esse assunto, Rafaela Fávaro conversou com André Pessoa. Ela esteve ontem no lançamento do Rally da Safra. Veja a entrevista de Rafaela Fávaro com André Pessoa. Vocês esperam uma safra brasileira de soja de 104 milhões de toneladas. Os Estados Unidos já teve uma safra recorde no ano passado. Isso não vai inundar o mercado? Como é que os preços se mantêm nessa média de 10 o bushel? Eu acho que é importante a gente lembrar que a nossa safra da América do Sul, tanto o Brasil quanto a Argentina, o ano passado foi muito abaixo da expectativa, né? O Brasil esperava colher uma safra de 102 milhões de toneladas, colheu 97, né? A Argentina esperava colher 61 milhões de toneladas, colheu 56. Então, o Paraguai, a Bolívia, o Uruguai também perderam volumes de produção ano passado. Então, a grande safra americana do segundo semestre, em certa medida, ela foi suficiente para reequilibrar a oferta de soja no mercado internacional. Se ele não tivesse tido aquela safra tão grande, os preços teriam passado frouxo dos 11 dólares o bushel ano passado. Por que isso? Porque a demanda cresce de forma consistente todos os anos. Todo ano a gente tem uma demanda 13, 14 milhões de toneladas de soja maior, né? Não é só a China. A China tem demandado 5, 6 milhões de toneladas aí todo ano a mais, mas o resto do mundo, particularmente na Ásia, também tem aumentado a demanda todos os anos. Então, a grande safra americana do segundo semestre do ano passado serviu para cobrir e compensar o que nós perdemos na América do Sul no primeiro semestre. Esse ano, a gente vai ter uma safra na América do Sul melhor. Nós devemos ter uma safra maior no Brasil. Na Argentina, não. A Argentina vai reduzir a área plantada, reduziu, né, a área plantada, e deve colher uma safra um pouquinho menor, ou no máximo igual à do ano passado. Então, tem um crescimento, mas é um crescimento pequeno. E deve-se levar em conta de que os Estados Unidos, apesar da expectativa de que aumentem a área plantada em 2017, dificilmente repetem um desempenho de produtividade como o de 2016. Lembrando que eles escolheram 59 sacos por hectare de média na safra passada, que é um recorde absoluto, sem nenhuma comparação com o passado. Então, se eles escolherem uma safra dentro da normalidade, digamos assim, em termos de produtividade, deve ser menos soja do que foi o ano passado, né? E a demanda, de novo, está muito firme. Outros 13 ou 14 milhões de toneladas adicionais de soja vão ser requeridas no mercado internacional. Então, a gente vai crescer na América do Sul pouco, os argentinos não crescerão, né? Então, a gente cresce pouco na América do Sul e os americanos devem crescer, manter a produção do ano passado ou até recuar. E a demanda vai estar presente. Então, essa é a razão pelos quais os preços vão continuar em bons patamares. Vocês começam o rally agora no dia 16 de janeiro. Qual que é a grande expectativa? É mesmo ver uma colheita bem adiantada? Ah, sim. Nós vamos ter a maior colheita de soja em volume no mês de janeiro da história. Essa foi plantada muito cedo, especialmente no Cerrado, né, e vai ser colhida muito cedo. Nós começamos a colher soja esse ano antes do Natal, em algumas áreas, né, do Mato Grosso. E vai seguir com uma colheita bastante intensa no mês de janeiro. Nós vamos coar bastante soja em janeiro e fevereiro, certamente. Bom, o milho foi que chamou a grande atenção na agricultura brasileira nesses últimos 2 anos, desde o final de 2015. A expectativa é de uma maior área já agora na safra verão, que já se consolidou, e também para a safrinha, que ainda nem começou. Os preços tendem a cair muito? Os preços já caíram, né, aí dos últimos meses de 2016, seguem, né, em trajetória descendente, né? A gente vê os preços do segundo semestre na Bolsa aqui, na BMF, mais baixos do que os preços que estão praticados agora, né? Isso é um sinal claro que a oferta de milho vai se regularizar no Brasil. A safra de verão aumentou a área plantada, deve ter uma produtividade boa também, então deve chegar aos 30 milhões de toneladas, mas a grande expectativa é para a safrinha. Na nossa avaliação, aumenta 10% a área plantada, são as indicações que vêm do mercado de insumos, e em condições de plantio mais cedo, diminui o risco, né, em termos climáticos. E se a gente tiver uma safra com um clima normal, a gente pode tranquilamente passar dos 60 milhões de toneladas. Nós estamos esperando 64 milhões de toneladas. Então nós vamos ter muito milho no Brasil. Isso é bom para os consumidores, mantém a possibilidade do Brasil ser um player bastante relevante no mercado internacional, exportando grande volume de milho, e recompõe os estoques domésticos. Mas isso significa uma pressão sobre os preços, particularmente no segundo semestre de 2017. Eu queria que você comentasse também a questão da comercialização de milho, que está atrasada, né, esse ano aqui no Brasil em relação ao ano passado, e justamente por ter essa oferta maior, não seria um momento do produtor já pensar nisso?
Tem uma razão porque está atrasada, porque os preços estiveram muito baixos, né, durante muitos meses em que, em 2015, os preços na comercialização antecipada eram remuneradores para os produtores. Em 2016 isso demorou a acontecer, né? Então, por que o produtor venderia milho a R$15, né, se a própria sinalização de preço mínimo era para mais de 16, né, 16,50? Então eles não venderam porque os preços eram muito baixos. Na medida que o câmbio deu uma subida, né, e também os preços internacionais começaram a se recuperar, e esses preços começaram a ir para a faixa 17, 18, em alguns casos até R$20, avançou essa comercialização. Ela continua atrasada em relação ao ano anterior e ao que seria razoável ter vendido diante da perspectiva de uma safra muito grande, né, de uma safrinha muito grande. Eu acredito que, na medida em que os produtores começarem a plantar o milho, já tiverem uma sinalização de que vão alcançar uma produção boa, eles vão avançar nessa comercialização. Não vamos chegar aos números que nós chegamos no ano passado tão cedo, né, mas há uma necessidade de vender um pouco mais de milho, porque o comprador lá fora, ele ainda quer o milho brasileiro, mas tem uma hora que ele precisa do milho. Então, se a gente não vender, alguém vai vender, né? Então, eu acho que a gente está atrasado, isso dificulta um pouco o atingimento de um volume grande, né, de exportação para ser realizado esse ano, mas ainda dá tempo, né? Tomara que os preços continuem num patamar que permita não uma lucratividade como a ocorrida nos anos anteriores, mas pelo menos uma margem razoável para que os produtores possam vender com tranquilidade o milho que vão produzir. Eu acho que ainda dá tempo, que a gente ainda vai conseguir exportar um volume bem grande esse ano, mas ainda assim vai sobrar milho no final do ano para restabelecer os estoques no Brasil. Ou seja, nós vamos ter um período aí de preços mais baixos de milho, agora favorecendo os consumidores, né? Durante um bom momento favoreceu os produtores, né? Aqueles que conseguiram colher, porque muita gente não conseguiu colher uma safrinha boa ano passado. Esse ano a perspectiva é de uma colheita bem maior, com preços mais baixos, né? Só para a gente finalizar, preços mais baixos, mas ainda remuneradores? Ainda remuneradores, né? Se a gente tiver uma produtividade dentro do normal, vamos pegar lá o Mato Grosso, né, e imaginar 100 sacos por hectare, isso ainda deixa uma margem para os produtores, né? É óbvio que repetir uma produtividade de 70 sacos, né, aí não vai ter margem, vai ficar negativa a margem, né? Mas uma produtividade ao redor dos 100 sacos, com os custos que foram praticados, que, vale dizer, não foram tão altos assim, porque fertilizantes baixou muito, né, permitiria uma margem razoável para os produtores com os atuais preços no mercado internacional e com a taxa de câmbio que a gente tem hoje, né? Não pode cair muito o câmbio, que aí começa a apertar também, né? Mas ainda com uma boa produtividade ainda tem uma margem reduzida, mas tem uma margem positiva.